Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para equipes de celebração, equipes de liturgia que envolve aí acólitos, messes, coroinhas, leitores, comentaristas, enfim. Se você faz parte de uma equipe de celebração, esse vídeo te interessa. Eu vou passar aqui 5 dicas que vão ajudar você a resolver aqueles probleminhas técnicos de liturgia na hora de manusear os livros sagrados que utilizam na missa, como por exemplo, lecionário e missal. Então, veja esse vídeo até o final, que com certeza ele vai te ajudar a esclarecer essas dúvidas básicas que qualquer membro de equipe de celebração deve conhecer. Porém, antes de falar destes 5 passos, essas 5 dicas, eu convido você que está passando agora por esse canal, ainda não se inscreveu, se inscreva nele e aperte aquele sininho lá para você receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo neste canal. E também não esqueça dos 3 Cs, de compartilhar, de comentar e de curtir. Deixe o seu comentário, ele é muito valioso. Diga como é que você se sente numa equipe de liturgia, diga se você tem facilidade de manusear o missal, o lecionário, na hora de colocar aquelas fitinhas lá você fica perdido ou você já tem essa habilidade. Dê sugestões também de vídeo que você gostaria de ver tratado nesse canal. Vamos lá então com essas dicas de liturgia. Quando nós falamos de liturgia, é muito importante que a gente saiba que a liturgia ela pode ser dividida em 3 aspectos, que são muito importantes cada um deles. A teologia da liturgia, a prática da liturgia e as técnicas de liturgia. Só que a gente começa de baixo para cima. Nós começamos pela técnica de liturgia, que é o primeiro passo para você fazer parte de uma equipe de liturgia, e hoje eu quero falar de técnicas de liturgia. Depois, a prática da liturgia, que é aquela instrução que você encontra no início do missal romano, instrução do missal romano, e depois a teologia da liturgia, que é para as pessoas que estudam teologia, para as pessoas que querem conhecer, que deve começar lendo lá Sacrosanto Concílio, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II. Aí você vai conhecer a teologia da liturgia. Mas hoje nós vamos falar das técnicas de liturgia. Coisa prática e coisa básica que qualquer membro de uma equipe de liturgia deve saber. Então, se você é membro de uma equipe de liturgia e não sabe essas coisas técnicas, então você precisa saber. Esse vídeo te interessa. 5 passos, vamos lá. Primeiro passo, grave, memorize as páginas principais do missal. Toda missa tem algumas páginas, ou melhor, 5 páginas, que são principais, que a gente usa em todas as celebrações. Aí o membro da equipe de liturgia, seja ele um mestre, um acólito, um coroinha ou qualquer outro membro da equipe de liturgia, precisa saber quais são estas 5 páginas que precisam estar marcadas ali com aquelas fitinhas para facilitar o manuseio do presidente da celebração durante a missa. Para quem não conhece, parece óbvio, vamos mostrar. Esse aqui é o missal. Livro de altar. Ele tem essas fitinhas, eu já fiz um vídeo como manuseá-lo, mas hoje eu quero mostrar de uma maneira bem prática. Quais são essas 5 páginas que você deve saber de cor memorizada? Primeira coisa é o início da missa. Onde começa a missa, os ritos iniciais da missa. Geralmente o missal, todos eles têm a mesma página, porque é uma edição única no Brasil. Então, as páginas são as mesmas. Eu costumo sempre dizer, olha, vai lá para a página 390. Gravou 390? Na verdade, é a página 389, mas como essa página é em branco, então a outra é 390. Então você vai na página 390. Sempre uma fitinha, em primeiro lugar, tem que estar na página 390, que é onde começa a missa, onde estão os ritos iniciais da missa. É a primeira página que o presidente da celebração, o celebrante principal, vai utilizar para seguir a missa. Então, se você é aquele acólito que está lá responsável pelo missal, ou você que marca o missal, lembre-se, página 390 é onde começa a missa. Gravou essa página? Pronto.
Gravou onde começa a missa, vem a outra página. Oração, as orações do dia. Aqui já é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque para você saber quais são as orações do dia, você precisa saber qual é o tempo litúrgico. E também você precisa saber que ano que é, se é ano A, B ou C. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas essa é a segunda página que você precisa marcar, as orações, que é a oração da coleta, a oração, primeira oração do dia, a oração da coleta e a oração pós-comunhão. São 3 orações que ficam na sequência numa mesma página. Então, a segunda fitinha que você tem que marcar, marcou o início da missa, agora você vai pegar uma segunda fitinha e vai colocar nas orações do dia. Oração da coleta, oração sobre as oferendas e oração pós-comunhão. Essas são as 3 orações, segunda fitinha. A terceira fitinha você vai colocar onde? No prefácio. Aqui também varia muito se a oração eucarística já tem prefácio ou não, mas geralmente sempre tem um prefácio à parte, mesmo sendo uma oração eucarística que às vezes já tem prefácio, às vezes a liturgia indica um prefácio. Então, para você saber qual é o prefácio, você deve memorizar também a página do prefácio, página 406. Ali na página 406 começam todos os prefácios e vai até o final de todos os tempos litúrgicos. Então, memorizou a página do prefácio, 406, para você não ficar perdido? Pronto, vai lá naquele dia, naquele tempo litúrgico e coloca a fitinha no prefácio daquela celebração. Depois, qual é a oração eucarística que vai ser utilizada? Isso é muito importante. Às vezes já vem indicado antes, às vezes é a equipe de liturgia que escolhe e às vezes é o padre que escolhe. Então é bom você saber qual é a oração eucarística que vai ser utilizada e você vai deixar uma fitinha na oração eucarística. Como saber onde estão as orações eucarísticas? Esse é muito fácil. Você vai aqui no missal, você vai ver que tem uma numeração em algarismo romano. Ali está, então, começando pela ordem, a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a número 5. São as mais utilizadas. Depois vem as pras diversas circunstâncias que vão aqui também, todas marcadinhas em verde aí no seu missal. Pode ser que tenha outra cor, mas geralmente ela está destacada em verde com a numeração correspondente. Pegou ali, você já abre, já sabe onde ela está. Muito fácil. Então essa é a quarta fitinha, que são as das orações eucarísticas, que elas começam na página 469. Memorizou essa página? Pronto, já fica correto. E a última fitinha que você vai marcar é lá na página 500. Essa é facílimo de gravar, onde está o rito da comunhão e os ritos finais na sequência. Uma fitinha tem que estar sempre lá na página 500 do missal romano. Então, com essas 5 fitinhas, você já matou a primeira charada. Como é que manuseia o lecionário? Esse é o primeiro passo, então. Gravar, memorizar as principais páginas do missal. Eu disse lecionário antes, não, é missal. Depois eu falo do lecionário. Agora, vamos lá para o segundo passo, segunda dica que pode ser muito importante para você também. Saiba qual é o tempo litúrgico. Sabendo qual é o tempo litúrgico, tudo fica mais fácil. Lembrando, nós temos 6 tempos litúrgicos. E aí não precisa nem ser membro de uma equipe de liturgia, qualquer criança da catequese que vai à missa sabe qual é o tempo litúrgico que a gente está. Porque geralmente o padre sempre fala no início da missa. 26º domingo do tempo comum. Então nós temos 6 tempos litúrgicos, na verdade são 5, né? Eu coloquei 6 porque o tempo comum, que é o maior tempo litúrgico da liturgia, ele tem 34 semanas e ele é dividido em 2 etapas. Uma primeira etapa, que vem lá depois com a interrupção da quaresma, ele vem lá no começo do ano, e é interrompido pela quaresma e Páscoa, que vai até a 7ª ou 8ª semana, varia de cada ano. Então ali tem a primeira etapa do tempo comum e depois o tempo comum volta lá a partir da 8ª semana até a 34ª semana. É o maior tempo litúrgico. Mas o calendário litúrgico ele é cíclico, então ele começa com o advento e termina com o advento do ano seguinte.
Então, o Advento é o primeiro tempo litúrgico, depois nós temos o Natal, depois nós temos a primeira parte do tempo comum, depois nós temos a Quaresma, depois nós temos a Páscoa e depois volta o tempo comum. É essa dinâmica do calendário litúrgico. Então, o segundo passo é você conhecer, saber, ou melhor, qual é o tempo litúrgico. Isso aí todo mundo tem obrigação de saber. Se você ajuda na missa, de alguma forma, você tem que saber qual tempo litúrgico nós estamos. Isso é lição básica de qualquer um. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é saber qual é o ano litúrgico. Nós temos o tempo litúrgico e temos o ano litúrgico. Ambos são cíclicos, ou seja, vai rodando. Então, o ano litúrgico é A, B e C. Terminou lá no ano C, o ano seguinte é o ano A de novo, então ele volta. Cada ano, isso é muito importante a gente saber, tem leituras próprias, tem orações próprias, e aí esses dois pontos são importantíssimos para você não marcar errado na hora de você marcar. Então você vai lá, nós estamos no ano A e você pega a fitinha e coloca as orações do ano B. Pronto, já não bate. Ou então do ano C. Então você tem que saber. Estamos onde? Em que ano? A, B ou C. Então esse é o terceiro passo, tem que saber qual é o ano litúrgico. E se for durante a semana, você tem que saber se é ano par ou ano ímpar, na hora de marcar com a fitinha o lecionário do ano correspondente, porque se for ano par, você marcar ano ímpar, as leituras não vão bater, porque são leituras diferentes. O Evangelho até bate, mas a primeira leitura nunca coincide. São diferentes. Então é bom você saber disso se é missa semanal. Ano par ou ano ímpar? Por exemplo, esse ano nós estamos no ano par ou ano ímpar? É 2020. 20 é o quê? Par ou ímpar? 20 é par. Então nós estamos no ano par. Durante a semana sempre a fitinha lá no ano par. O ano que vem, 2021, será ano ímpar. Aí as fitinhas vão estar no ano ímpar durante a semana e as leituras serão correspondentes ao ano ímpar da liturgia. Simples, não é? Pronto. E agora, o quarto passo básico de técnicas de liturgia. Esteja atento se tem alguma celebração especial. Então, se você é membro da equipe de liturgia, vale lembrar que nós temos aí 4 modalidades de celebrações. Nós temos memória facultativa, nós temos festas e nós temos solenidades. Se tiver uma dessas, as coisas mudam um pouquinho. Se for memória, pode ser que as leituras mudem. Não é toda a memória, ela pode ser celebrada ou não, dependendo do momento, dependendo da paróquia, dependendo da liturgia, do local. É o santo padroeiro, tal, São Benedito. São Benedito não é festa litúrgica que toda a igreja celebra com missa exclusiva, só as paróquias dedicadas a São Benedito. Estou citando esse exemplo. Então, é memória só. Agora, é memória facultativa. Memória facultativa é a mais simples de todas, não precisa mudar. É memória facultativa de um santo, de um mártir, por exemplo, de um mártir. Não precisa celebrar com vermelho se você quiser, é opcional, facultativo é opcional. É tempo comum, tem memória de um mártir, facultativo, celebra se quiser. Geralmente, a maioria dos padres não faz memória facultativa, é tempo comum, vai continuar com o verde, não vai usar o vermelho porque é memória facultativa. Por isso, sempre que vier memória facultativa, não se preocupe com a cor é a do tempo litúrgico. Agora, se é memória, verifique a importância daquele santo na sua paróquia. Agora, se for festa ou solenidade, não. Aí sim, muda leituras, muda a cor litúrgica, isso é importante, e muda também o livro de leituras, o lecionário. Então esteja muito atento para saber se é memória facultativa, festa ou solenidades. Solenidades são as celebrações mais importantes do nosso calendário. Essa tem que celebrar com festa, com incenso, com tudo aquilo que tem direito a uma solenidade. Não são muitas as solenidades, mas elas merecem, elas devem, é obrigatório celebrar como solenidade. Então esteja atento a isso, que é o quarto passo, então, que é ficar atento se
tem alguma celebração especial na hora de você marcar as fitinhas nos livros de altar, tanto o missal quanto o lecionário. E o quinto e último passo, escolha o lecionário certo. Agora falando do lecionário, não do missal. Nós temos 3 lecionários que são o lecionário santoral, o lecionário dominical e o lecionário de solenidades e festas. Então, se é solenidades e festas, você vai ter que procurar as leituras no lecionário de solenidades e festas. Se é semanal, no lecionário semanal. E se é missa dominical, você vai pegar o lecionário dominical. É bem simples isso. Memorizou esses 5 passos? Se você gravou isso, você já deu o primeiro passo importante para você ser um bom membro de uma equipe de celebração. Só resumindo, então, primeiro passo, memorize as páginas que você vai marcar as fitinhas. Segundo passo, saiba qual é o tempo litúrgico. Terceiro passo, saiba qual é o ano litúrgico. Quarto passo, esteja atento se existe alguma solenidade ou festa. E quinto passo, se você deve saber escolher qual é o livro, o lecionário que vai ser utilizado com base ali nas festas litúrgicas, no tempo litúrgico. Então, são essas as 5 dicas que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje, que são dicas básicas para uma equipe de celebração. Eu não digo equipe de liturgia, porque às vezes resume a um grupo muito pequeno. Equipe de celebração é todo mundo que ajuda no altar. Onde encontrar essas informações? Você as encontra no diretório litúrgico. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o diretório litúrgico, que eu vejo como algo muito importante para que as equipes de celebração conheçam o diretório litúrgico que vai guiá-los aí nessas ações. Mas esses são 5 passos básicos para uma boa equipe de liturgia, técnicas de liturgia. Quem sabe num outro momento eu possa falar também da prática da liturgia e da teologia da liturgia. Só que a teologia da liturgia é muito mais amplo, profundo, complexo. Não sei se esse espaço nesse canal caberia dicas de teologia de liturgia, porque é muito mais aprofundado. Mas essas partes técnicas, práticas, eu vejo que é importante. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha. Não esqueça de compartilhar com a sua equipe de liturgia também. Seus comentários. Deixa aí seus comentários, são muito bem-vindos. Sugestões, opiniões, participe. É muito bom quando a gente olha, ele tem bastante comentário, as pessoas estão interagindo, isso anima a gente a fazer mais vídeos ainda porque a gente sabe que vocês estão tendo uma receptividade nos vídeos que eu tenho preparado. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.